Hoje, em especial, eu quero te dar o parabéns. Se você tem seguido todas as mensagens do Manancial da Semana aqui toda terça-feira, toda semana, porque a maioria das pessoas, elas começam algum propósito, como um devocional uma vez por semana, ou um devocional diário, como eu faço, e a maioria das pessoas desistem no meio do caminho, porque realmente persistir, você insistir num propósito não é fácil. Mas se você está aqui e continua ouvindo toda terça-feira, toda semana, o Manancial da Semana, é porque você é diferente. Você tem um diferencial. Esse diferencial é que você é muito persistente e com certeza essa sua perseverança vai te levar muito mais além do que você tem ido. Meu nome é Cristina Teles e hoje no nosso Manancial da Semana nós vamos meditar na Palavra do Senhor que está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, que diz: Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lago? Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Essa parte desse capítulo de Marcos, ele é muito, como que eu vou poder dizer? Vários pastores falam sobre essa palavra, essa passagem da Bíblia, porque realmente tem muitos significados nessa palavra. Mas hoje nós vamos meditar nela sobre a obediência dos discípulos, porque Jesus mandou eles irem para o outro lado do lago e eles obedeceram. E você tem buscado viver em obediência a Cristo? E por mais que você avance em obediência, esteja tentando fazer o seu melhor para o Senhor, você tem sentido medo do seu barco afundar, porque as tempestades têm vindo na sua vida? Neste capítulo, nós lemos que os discípulos obedeceram ao seu mestre, porque Jesus disse, como eu falei anteriormente, para eles irem para o outro lado do lago. Mas mesmo assim, eles tiveram que enfrentar um furioso temporal. O perigo deles afundarem era real, porque a palavra de Deus diz que as ondas eram tão grandes que elas se arrebentavam em cima do barco e que aquele barco já estava ficando cheio de água. E mesmo diante disso tudo, Jesus estava o quê? A palavra do Senhor diz que Jesus estava dormindo. Essa história, ela traz para nós a mensagem de que, embora Cristo talvez demore a vir nos socorrer, que com certeza isso acontece apenas para que a nossa fé, assim como as dos discípulos ali, elas sejam testadas. É uma oportunidade que nós temos de clamar ao Senhor,
de poder assistir a mais uma intervenção de Jesus. E quando o livramento vier, nós podemos apreciar ainda mais esse Deus que pode acalmar toda e qualquer tempestade. Cristo, ali nessa passagem, ele repreendeu os discípulos dizendo: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Por que ele falou isso? Porque ainda não têm fé, porque os discípulos estavam caminhando com Jesus. Eles não estavam ali, eles não tinham acabado de conhecer Jesus, não. Eles eram os discípulos, eles estavam caminhando com Cristo e mesmo assim, eles tinham medo e tinham pouca fé. E quantas vezes nós, cristãos, nos sentimos assim como os discípulos? Quando vem uma grande tempestade, por mais que nós andemos com Jesus, por mais que nós temos buscado obedecer ao Senhor, nós nos apavoramos e com certeza nós gritamos: Senhor, o Senhor não se importa com isso? Nós vamos morrer e o Senhor não se importa? Hoje Cristo pergunta para mim e para você: por que você ainda não deu o grito da vitória? Por que você não se levantou e mesmo face a face com essa tempestade, ainda não repreendeu ela com a autoridade que eu te dei? Por que você não diz a ela que eu estou no barco, que ela nada pode fazer a você porque eu, o Todo-Poderoso, o seu Salvador, está nessa embarcação? Eu entendo você. Eu entendo você porque a nossa fé ela vacila no meio do temporal. Porque é muito mais fácil nós confiarmos quando o sol está brilhando, não é verdade? Mas quando o grande temporal chega nas nossas vidas, não é fácil. Não é fácil. É muito fácil falar, mas quando você está passando pela prova, aí você vê o quanto não é fácil. Mas nós nunca saberemos o tamanho da nossa fé enquanto nós não passarmos pela grande tempestade. Nós nunca entenderemos realmente que nosso Deus está conosco nessa embarcação chamada vida enquanto nós estivermos às margens. Cristo disse aos discípulos para eles passarem para outra margem, e ele sabia exatamente o que estava dizendo. Deus tem pedido algo a você? Você tem obedecido? Continue obedecendo, mesmo diante das tempestades, porque essa tempestade, ela trará mais conhecimento de Deus. Ela trará mais intimidade. Ela trará livramento. Você vai aumentar a sua fé com isso. Você vai se fortalecer. Essa tempestade, essa prova vai te trazer libertação. E assim como ali os discípulos, aqui em Marcos, esse temporal, ele servirá de testemunho para que todos vejam que o Senhor estava com você nesse barco. Amém? Deus está conosco, mesmo que se levante as grandes ondas nesse temporal, mesmo que pareça que nosso barco vai afundar, mas que hoje nós nos levantemos e clamemos ao Senhor e que nós colocamos a nossa fé em ação para que a gente se levante com autoridade e diga a essa tempestade que ela nada pode fazer conosco, porque quem está conosco no nosso barco é o grande eu sou, aquele que nos livra de toda e qualquer situação. Amém? Esse manancial, essa mensagem, ela é inspirado no devocional Mananciais no Deserto. Eu peço para que, se você gostou, para que, se essa mensagem falou ao seu coração, que você compartilhe ela com mais pessoas, se inscreva aí no canal, tá bom? E semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto com o Manancial da Semana.